Toda doação enviada via Pix será destinada a manutenções do canal, como internet, aparelho para digitação desse canal. Na verdade, tudo requer verbas, valores, deixar tudo funcionando realmente e você poder estar desfrutando dessas lições aqui, tá? Agora, vamos à lição? Me chamo Evando e... Vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal. Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Ah, já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, aqui, tá? Abaixo! Olá! Me chamo Evando, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, nosso canal terá mais engajamento e alcançará cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Tá ok? Posso contar com você? Que bom que sim! Desde já agradeço a todos pelo apoio ao nosso canal aqui no YouTube, deixando seu comentário. O nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube. Para a honra e glória do Senhor, Maranata. Colabore com o nosso canal na pregação do Evangelho. Faça sua doação de R$1, de R$2 ou qualquer valor via Pix. A nossa chave é essa aqui que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Faça a sua doação para a manutenção de nosso canal. A chave do Pix é evandoadventista@gmail.com. Não esqueça a chave do nosso Pix é evandoadventista@gmail.com e colabore com qualquer valor, R$1, R$2. Daí fica ao seu critério. E lembrando, essa imagem que está aparecendo no seu vídeo é o nosso QR Code para facilitar a sua doação, sua colaboração via Pix para a manutenção do nosso canal. O Papai do Céu lhe abençoe nesse dia. E você está no canal Adventista Sucatinga Beberibe 7, seja bem-vindos ao nosso canal. Imagine alguém dizendo com convicção, quase com alívio: eu não sou tão ruim assim. Nunca matei ninguém, nunca roubei um banco, nunca fiz nada grave. Essa frase soa razoável, socialmente aceitável, até espiritualmente confortável. Agora imagine essa mesma pessoa sendo confrontada não com a opinião dos outros, não com padrões humanos de comparação, mas com a santidade absoluta de Deus. Não um Deus genérico, um Deus adaptado à cultura, mas o Deus que vê o coração, as intenções, os pensamentos antes de virarem ações. É nesse momento que o desconforto começa, porque diante de Deus o problema não é apenas o que fazemos, mas quem somos quando estamos separados dele. Paulo não suaviza essa realidade. Ele diz que, longe de Cristo, não éramos apenas fracos, nem apenas confusos, mas
separados de Deus e inimigos em nossa mente. O estudo de hoje toca exatamente nesse ponto sensível: quem realmente somos sem a reconciliação que vem da cruz e o que a morte de Cristo faz com essa condição. Aqui o Evangelho deixa de ser teoria e se torna necessidade vital. Seja bem-vindo e convido você a orar comigo pelo estudo de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós começamos te agradecendo. Obrigado pelo santo sábado que vivemos, pelas mensagens de fé, pelos améns, pelos votos de paz, pelas palavras de encorajamento e pelo amor fraternal compartilhado. Obrigado pelo estudo da lição, pela compreensão que o Senhor concedeu, pelas respostas recebidas em oração, Pai, e pelos livramentos testemunhados, como a melhora da saúde, a saída da UTI, a Tua mão agindo com misericórdia. Obrigado por este ministério, por cada pessoa que participa, que aprende e cresce na graça. E te agradecemos, Pai, porque uma nova semana está começando sob o Teu cuidado. Agora, Senhor, colocamos diante de Ti os pedidos apresentados. Intercedemos pela vida espiritual dos Teus filhos. Concede sabedoria, discernimento, conhecimento, renovação e perseverança. Clamamos pelas famílias, por pais, filhos, netos e lares, especialmente por aqueles que estão afastados da igreja, para que retornem aos teus braços. Apresentamos os pedidos por reconciliação, casamentos feridos, relacionamentos quebrados, corações magoados que precisam de perdão, restauração e retorno à comunhão. Oramos também por esperança nas lutas, saúde física, emocional e espiritual, libertação da depressão e de dependências, proteção para os nossos filhos, portas de trabalho e decisões justas em causas difíceis, conforto aos que enfrentam enfermidades e situações urgentes. Lembramos ainda dos pedidos específicos por conversão, pelos 10 dias de oração e por cada nome citado com fé diante de Ti. Pai, que essa semana seja vivida na prática. Reconcilia-nos contigo e uns com os outros. Renova a nossa esperança em Cristo, a nossa justiça, a nossa misericórdia e amor eterno. Oramos confiantes em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar juntos agora a música de memorização do verso da semana. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, verso 21. Domingo 22 de fevereiro. Reconciliados de obras más é o tema de hoje. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versos 21 e 22. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A pergunta que o autor nos traz: o que significa dizer que estávamos separados de Deus e éramos inimigos dele?
Outra parte da pergunta: o que a morte de Cristo obtém por nós? Veja também Efésios capítulo 5, verso 27. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Antes de entrarmos nos comentários do autor, portanto, vamos tentar nos ajudar aqui em respostas curtas, diretas, e que os irmãos possam dar uma pausa, copiar, se assim os irmãos também entenderem, tudo bem? Então vamos lá. Primeira pergunta: o que significa estar separados de Deus e ser inimigos dele? Irmãos, significa viver afastado da presença de Deus. Por quê? Por causa do pecado, com a mente e as obras em oposição à sua vontade. A outra parte da pergunta: o que a morte de Cristo obtém por nós? A morte de Cristo nos reconcilia com Deus. Ela remove a separação causada pelo pecado e nos apresenta diante dele santos, irrepreensíveis e livres de acusação. E a última pergunta: o que Efésios 5, verso 27 acrescenta a essa ideia? Essa passagem mostra que Cristo trabalha para purificar sua igreja, preparando um povo santo, sem mancha e sem culpa diante de Deus. O autor comenta que Paulo sempre retratou a humanidade de forma negativa e sombria, especialmente quando separada da justiça de Cristo. E quem, quase 2000 anos depois, ousaria discordar? Alguém já disse que a única doutrina cristã que não precisa ser aceita pela fé é a pecaminosidade humana. Irmãos, aqui Paulo não está sendo pessimista, ele está sendo realista. Nós não precisamos de fé para perceber que algo está errado com o ser humano. Basta olhar para a história ou para o espelho. A Bíblia não começa dizendo que somos bons, bonitinhos e só precisamos de incentivo. Ela diz que estamos perdidos e precisamos de salvação. O autor prossegue: no entanto, desde a entrada do pecado, Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele, apesar de nossa condição deplorável. Desde o princípio, Ele atua para resolver o problema do pecado, mesmo que a solução tenha custado sua própria morte na cruz. Irmãos, aqui está o Evangelho em sua forma mais pura. Deus toma a iniciativa. A reconciliação não começa com o arrependimento humano. Ela começa com o amor divino. A cruz não foi um plano B. Foi o preço que Deus aceitou pagar para não perder seus filhos. O autor prossegue: no Éden, Deus chamou Adão, a obra-prima da criação, com a pergunta: onde você está? Em Gênesis 3, verso 9. E hoje ele continua buscando suas ovelhas perdidas, nós. Ele nos procura individualmente e tem um plano perfeito para nos alcançar, cumprindo a primeira promessa sobre o Evangelho em Gênesis 3, verso 15, ao colocar inimizade entre nós e Satanás. Irmãos, essa pergunta, onde você está, não é geográfica, é espiritual. Deus não perdeu Adão de vista. Adão é que se perdeu de Deus. E desde então, o Senhor continua chamando, buscando, perseguindo com graça cada ser humano afastado. O autor prossegue: às vezes, o Evangelho é apresentado de forma tão complicada e teórica que perde o significado prático para a vida no século XXI. No entanto, ele é simples e direto. Irmãos, quando o Evangelho vira só teoria, ele perde o poder. Paulo não pregava um sistema complicado, mas uma solução real para um problema real: o pecado. O autor prossegue: o Evangelho tem 3 partes principais. A primeira,
Uma vez que somos incapazes de nos salvar, Jesus veio e morreu por nossos pecados. Veja Romanos capítulo 5, versos 6 ao 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Segunda parte do Evangelho, ao aceitar sua morte como nossa, por meio da fé, do arrependimento e do batismo, somos justificados e libertos da condenação do pecado. Veja Romanos 5, versos 9 ao 11. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Verso 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Vejamos também Romanos capítulo 6, versos 6 e 7. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. A terceira parte do Evangelho, a vida que temos agora é resultado de nossa união com Cristo. Experimentamos seu poder recriador, permitindo que ele viva sua vida em nós. Vejamos 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 ao 21. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vejamos também Gálatas capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, que beleza! Aqui está o Evangelho completo. Morte, justificação e nova vida. Não é apenas livramento da culpa, mas transformação diária. Cristo não apenas morreu por nós, ele vive em nós. O autor ainda tem mais a nos dizer. Esses não são necessariamente eventos separados. Eles podem ocorrer de forma simultânea assim que aceitarmos Jesus. E podem ser renovados a cada dia, quando nos entregamos a Ele pela manhã. Independentemente de como tenhamos experimentado a obra salvífica de Cristo, o fundamento sempre está na morte de Jesus. E sempre precisamos voltar a esse fundamento. Irmãos, nunca superamos a cruz, nunca avançamos além dela. Toda experiência cristã saudável volta diariamente ao fundamento da morte de Cristo. A pergunta para a nossa reflexão: quando você reflete sobre si mesmo, sobre o seu caráter e o que há de mais profundo em seu ser, o que isso revela sobre a sua necessidade da cruz? Irmãos, essa pergunta não é para envergonhar.
é para curar. Quem entende a sua real condição, entende também o valor incomparável da cruz. Me acompanhe a partir de agora nos comentários de Ellen White. Por meio de Cristo são providas ao ser humano tanto a restauração quanto a reconciliação. O abismo produzido pelo pecado foi transposto pela cruz do Calvário. Foi pago por Jesus um resgate pleno e completo, em virtude do qual o pecador é perdoado e é mantida a justiça da lei. Todos os que creem que Cristo é o sacrifício expiatório podem chegar a Ele e receber o perdão dos pecados, pois pelos méritos de Cristo foi aberta a comunicação entre Deus e o ser humano. Deus pode aceitar-me como seu filho e eu posso chamá-lo como meu Pai amoroso e nele me regozijar. Temos de centralizar nossas esperanças quanto ao céu somente em Cristo, porque Ele é nosso substituto e fiador. Os melhores esforços que o ser humano pode fazer em suas próprias forças não têm valor para satisfazer a santa e justa lei que ele transgrediu. Mas, pela fé em Cristo, ele pode alegar a justiça do Filho de Deus como suficiente. Cristo, em sua natureza humana, satisfez as exigências da lei, suportou a maldição da lei pelo pecador e por ele fez expiação, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé genuína apropria-se da justiça de Cristo e o pecador é feito vencedor com Cristo, pois ele se faz participante da natureza divina e assim se combinam divindade e humanidade. Quem procura alcançar o céu por suas próprias obras guardando a lei, tenta uma impossibilidade. O ser humano não pode se salvar sem a obediência, mas suas obras não devem provir de si mesmo. Cristo deve operar nele, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Se o ser humano pudesse salvar-se por suas obras, ele teria algo em si mesmo pelo qual se alegrar. O esforço que ele faz pelas próprias forças para obter a salvação é representado pela oferta de Caim. Tudo o que a pessoa pode fazer sem Cristo é poluído pelo egoísmo e pelo pecado. Mas aquilo que é operado pela fé é aceitável a Deus. Quando procuramos alcançar o céu pelos méritos de Cristo, há progresso espiritual. Olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé, podemos prosseguir de força em força, de vitória em vitória, pois, por meio de Jesus, a graça de Deus operou nossa salvação completa. O melhor do coração e as mais santas afeições devem ser dadas em retribuição a um amor tão maravilhoso. Maravilhosa Graça, 18 de junho. No novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus na medida em que se harmoniza com sua lei. Quando essa poderosa transformação é realizada no pecador, ele passa da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Terminou a velha vida de afastamento de Deus, começando então a nova vida de reconciliação, fé e amor. Então, a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E estas serão as palavras que vão estar no coração. Quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Sem a lei, os seres humanos não têm uma concepção justa da pureza e santidade de Deus, nem de sua própria culpa e impureza.
não têm verdadeira convicção do pecado e não sentem necessidade de arrependimento. Não vendo sua condição perdida como transgressores da lei de Deus, não percebem a necessidade do sangue expiatório de Cristo. A esperança de salvação é aceita sem uma mudança radical do coração e uma reforma de vida. Assim, são inúmeras as conversões superficiais e multidões que nunca se uniram a Cristo unem-se às igrejas. O Grande Conflito, páginas 393 e 394. Claro como a luz do meio-dia. Eu aguardo você amanhã para prosseguirmos o nosso estudo. Que Deus te dê um domingo abençoado. Um forte abraço. Fiquemos todos com Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, verso